Então, agora nós vamos passar a palavra para a Luísa, que ela está representando o senhor Fernando Pimentel, presidente da ABIT. Obrigada, Luísa. Obrigada, professora. Não sei se eu vou conseguir representar o Fernando, que é meio difícil, né? Vocês viram como ele fala bem. Mas represento a ABIT, sim, aqui. Primeiro, quero parabenizar todos os envolvidas no projeto. E acho que só formalizar assim, com vocês, fazer esse pacto com todos que estão aqui presentes. Algo que eu já falei com a professora, só nós duas, que a gente fica muito à disposição, a gente tem muita experiência com relação a esse tema especificamente, porque junto ao Sinditêxtil a gente tentou alavancar um projeto que o Fernando mencionou, o Retalho Fashion, que era justamente uma proposta de parceria público-privada muito parecida com o projeto apresentado, e justamente a gente se encontrou talvez no mesmo momento que esse projeto, que foi na questão da dificuldade de encontrar um espaço para abrigar a cooperativa que trabalharia junto conosco. Então, a cessão do espaço, de fato, para que o projeto seja economicamente sustentável, deveria, né, ser do poder público. E a gente conversou muito. Assim, o projeto foi lançado em 2012, então, desde lá, a gente tem caminhado junto às gestões. Desde lá foram 3. Agora 4, né, gestões, e a gente tem a gente encontrou muitas dificuldades, e acho que a gente pode contribuir, inclusive, com isso, né, conversando sobre as nossas dificuldades que encontramos ao longo dessa história de projeto, que, infelizmente, a gente não conseguiu realizar, por conta, inclusive, desse entrave. E só pegando um gancho em relação à pergunta feita pelo Edmundo, em relação à região, realmente a gente pensou nisso também. Então, onde seria mais viável, de fato, teria que estar ali perto. Mas não estando perto, e aí a gente pensar nos carroceiros, né? Vocês entendem que os carroceiros eles podem absorver as 46 toneladas diárias? Não, foi super bom você ter colocado isso, porque isso é um trabalho... Dá para ouvir, não? Tá. Isso é uma preocupação nossa. As pessoas de extrema vulnerabilidade não são catadores nesse projeto. Eles são mão de obra, né? Então, todo o resíduo ele é coletado caminhão, entregue para o projeto, caminhão próprio, tudo... porque assim que... O projeto, o Sustex Moda, o que ele se preocupou? Ele se preocupou que o resíduo fosse trabalhado como produto, né? Não como lixo. Então, a tratativa ela sai totalmente daquilo que é padrão, né? Uma vez que ele não é lixo para a gente, as pessoas de extrema vulnerabilidade, para nós, também não são catadores, o que a gente tem dentro do projeto é caminhões que fazem a retirada do resíduo e deixam no terreno. Isso é o que acontece hoje, né? A professora hoje ela apresentou que o projeto ele já está sediado e funcionando em mais de 4 ou 5 espaços, em 5 espaços diferentes, que foi o que a gente conseguiu, né? Que é o que eu falei, existe o ideal e existe o que a gente consegue fazer. Então, a questão desse projeto, que eu acho que ele é até chato, ele é meio chato com as pessoas, porque ele não vai parar enquanto... Então, ele enche o saco, entendeu? Porque a gente não vai parar enquanto a gente não conseguir. E o nosso objetivo, quando a gente conseguiu sediar nesses pequenos espaços, que são 4 ou 5 espaços, desculpa, minha memória é rasa. 5 espaços que a gente tem em São Paulo, a gente faz a entrega do resíduo no espaço. As pessoas de extrema vulnerabilidade recebem isso onde eles vão trabalhar, na mesa e onde eles têm a condição de trabalho. Tá. Acho que eu não... Então, o projeto que é o que a gente, mais uma vez, né, nos adaptamos aquilo para fazer virar real. Então, o projeto ele foi adaptado a pote, né? Então, o pote ele faz... O que é o pote para as pessoas?
que aí eu preciso da ajuda da professora. Não, Então, que o POT, o que ele faz? Ele remunera o tempo dedicado para que a pessoa não trabalhe, não receba, para aprender e para ter oportunidade melhor. Então, isso é o objetivo do POT. Quando a gente adaptou o projeto no POT, a gente fez com que o projeto tivesse a mesma função, então tem arte-terapia, é exatamente o mesmo projeto. Mas é aí que veio a boa notícia, que foi quando as pessoas abandonaram o POT, deixaram de receber para ter um salário e pagar aluguel. Isso, para a gente, foi o céu, porque, como a gente fala, a gente não espera, a gente dá a oportunidade sem expectativa de mudança. E a gente faz um trabalho absurdo para que seja real. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. E quando a gente viu que no POT eles deixaram de receber para ter responsabilidade, pagar aluguel e trabalhar, foi que faz parte dos 30% de encaminhamento. Deixa eu só completar para ti. É assim, aproveitando para esclarecer a senhora, esse projeto com a população de rua, ele é diferente dos catadores do papelão. Porque, na realidade, os catadores não vão estar nas ruas carregando, né? Mas eles vão olhar para a esteira como seleção de material para a segunda fase. Lá tinham 2 fases, né? Então, a primeira recebe as 46 toneladas em 4 esteiras, uma para tecido e 3 para resíduos. A maior parte são dos resíduos pequenos, então esse vai ser empacotado e pesado para ir para a desfibragem, tá? E a outra grande parte, uma outra parte de tecidos de melhor qualidade, de maior, que está em torno de 11 a 50 centímetros, esses tecidos vão ser separados num outro contêiner e aí vai para a segunda fase, que é a utilização na produção dos tapetes ou utilizado como componente para o upcycle também. E outros produtos. Dentro desses outros produtos está a produção do edredom, que é a ideia de substituir esse cobertor que não tem condição de lavar e que acaba indo para o aterro sanitário também. Tá? Então, as cooperativas é que vão estar trabalhando nisso, mas dessa forma, diferente do normal das cooperativas de catadores de papel para ler. Não, de maneira nenhuma. Não, é aberto. Sim. E aí, para a Luísa. Então, na questão porque o que nós vimos na nossa pesquisa, que era muito difícil o catador puxar aquele carrinho e levar. Existe alguns locais que recebem esse resíduo lá no Brás Bom Retiro, que compra dele. Mas o valor, infelizmente, o valor do resíduo em relação ao plástico papelão é 1/3. Então, um catador tem interesse por isso. Ele vai preferir dedicar o seu tempo para catar papelão, plástico, não sei o quê. Né? Também. Então, lucrativamente, é melhor trabalhar com papelão, plástico, metal, do que com resíduo. Então, esse era um dos motivos que nós percebemos também, né? Então, por isso que a ideia é ter os caminhões de coleta seletiva específico para esse resíduo. Na esteira, o material vai ser separado. Aí, naturalmente, a gente vai ter papelão, plástico e outros materiais, até o lixo. Isso vai ser separado em containers, né? E aí o que nós temos ali, o parceiro, que é a Vira-Lata, que vai estar recebendo papelão, ou outras cooperativas que a gente puder entregar, e os resíduos vão ser encaminhados para a desfibragem e para a segunda parte. Agora você pode continuar a sua pergunta. Não, eu peço desculpas, então, que eu não registrei essa informação. Não foi passar. Para a gente poder falar de novo. Então, os caminhões que vão recolher e enviar para o local seriam da Loga? Não, são do Sustex. Aí são do projeto. Foi até legal você ter comentado isso, porque a professora me lembrou outro ponto também que é importante. A gente fala... Tá ouvindo? Tá todo mundo... Oi, gente.
Então, foi até legal você ter comentado, e a professora que me lembrei agora, quando a gente fala de desenvolvimento do projeto, é porque ele é constantemente desenvolvido a partir das pessoas que trazem uma expertise real, né? A gente sabe o que a gente estuda, o que a academia traz como solução, mas que é muito diferente do que a gente consegue colocar em prática. Então, uma coisa que é recente foi que o projeto ele passou a receber 100% dos resíduos. Então, o que ele tem? Ele tem parcerias com cooperativas. Por quê? Se a gente fala, vamos receber só tecido para os geradores, não está resolvendo o problema deles. Né? Então, quando a gente fez as parcerias com as cooperativas que já fazem a destinação, a ideia é justamente essa, a gente resolver o real problema de quem tá gerando. Então, a ideia é o caminhão fazer essa parceria, fechar esse contrato e trazer tudo. Quando traz tudo, a gente destina o que que não é tecido e fica com o que é tecido por projeto. E vocês estão prevendo que as empresas doem os retalhos dela? A gente tem duas maneiras que podem ser feitos. Ela doar só tecido, isso é um caso, e outra, ela contratar a solução do resíduo dela. Né? Então, quando a gente fala de 100%, ela contrata a destinação correta de todo o resíduo dela com o projeto. Complementando. É interessante isso, Luísa, que você está falando, né? Porque é uma outra coisa que o grande gerador, o pequeno gerador, o médio gerador, ele quando está descartando na calçada, ele não está tendo custo nenhum. Né? Só que do médio, grande, depois de passar dos 200, eles têm que pagar para resolver esse problema. São grandes geradores. E isso é um dos problemas também que, diante dos estudos, das pesquisas que nós fizemos, que a gente estava sendo cobrado, porque nós estamos trazendo para nós a responsabilidade da geração de resíduo e não estamos cobrando do setor que faça alguma coisa ou que os confeccionistas geradores paguem por isso. Então, ali, quando nós falamos do R$40, 40 centavos o quilo, é o que nós vamos começar a cobrar daquele gerador que começa a ser consistente. Inicialmente, o problema não é essa geração, é o da calçada. O projeto está focado na calçada, resolver o problema que está acontecendo no município de São Paulo. As calçadas estão com 46 toneladas. A hora que as confecções começarem a chegar, isso vai ser pago, assim como eles pagam para outras empresas. Entendeu? E o setor vai estar junto para poder, de alguma forma. Porque tem uma outra coisa que não falei, que é um projeto que está sendo desenvolvido, que agora eu já vou dar um clipe para o próximo encontro, que é uma conversa nossa com as associações de fazer a certificação brasileira da destinação correta do resíduo têxtil. Então, isso feito, as confecções vão receber essas informações e aí eles vão destinar de forma correta. Porque o que está acontecendo também, que eu percebi nas nossas pesquisas, que tem empresa que fala que vai catar, passa o documento, o pessoal recebe o documento, comprova para o BVTEX que está dando destinação correta, só que na produção dele é muito maior do que a nota fiscal que ele recebeu. Porque ele mesmo, pagar R$1,50, R$1,70, R$1,30, foi o maior valor que eu achei, foi R$1,70, a empresa cobrando por cuidar do resíduo da confecção, né, R$1,70, né, é um valor alto. Então, destina ali, falar, eu pego por 200, sei lá, por quantas toneladas, mas não é exatamente tudo aquilo. Aquele não é a realidade dos 10% que ele gerou de resíduo no departamento de corte. Então, fica uma nota fiscal, um documento resolvendo um problema, mas, na realidade, o restante está indo para o aterro sanitário ou distribuído de forma inadequada. Mas isso não é a questão. A questão é o resíduo na calçada.
Aí, pensando no resíduo na calçada, eu não sei se eu tenho alguns minutos. Ou... Tem. Pensando nos resíduos da calçada, então. Vocês fizeram a gravimetria, acho que em 2017, isso. E que vocês conseguiram estimar o número de toneladas, né, que são descartadas. Mas e o que mais apareceu na gravimetria? Porque aquilo que é descartado na calçada é tecido, né, é têxtil, resíduo têxtil, mas também existem outros resíduos juntos com os resíduos têxteis, né? Então tem no mesmo saco vai ter papel, claro, mas pode ter restos de comida, latinha, enfim, qualquer outro tipo de resíduo. E aí, pensando nos números que apareceram em relação aos outros resíduos, e se também vocês já dimensionaram isso para o projeto, pensando que esses resíduos também chegariam a esse espaço. Então, eu vou te falar só sobre a gravimetria, depois você fala do... Deixa eu só introduzir. A professora fez questão de ir pessoalmente lá para olhar o que eles estavam contando. Então, ela passou um período em loco para conseguir ver se realmente o número era real. Então, acho que é isso que ela vai... Não, é assim. A gravimetria, porque o que acontece? O que está acontecendo hoje? O caminhão que está fazendo a coleta é o caminhão de coleta domiciliar. Então, ele vai, passa nas residências, pega comida, pega papelão, pega lixo de banheiro, pega tudo e joga. O caminhão vai lá e descarrega. Na hora que ele descarrega tudo. Aí eles têm um processo de medição, que eles chamam de gravimetria, que é só de têxtil. Então, eles ficaram ali durante o dia, porque você viu, eles fizeram com 4 regiões, né? São 4, no Bom Retiro, no bairro do Bom Retiro, são 3 regiões, no Brás, e depois na Vila Maria Baixa. Porque é isso que acontece todos os dias em São Paulo. Então, o caminhão passa e leva. Mas isso está misturado, aí fica ali misturado. Aí a Loga fez a gravimetria e eles têm um processo, que sei lá eu como é que... mas que eles conseguem fazer quanto que está dentro do aterro, né, de tecido, até de construção, de todo o material. Então, eles fizeram específico para o têxtil. Então, foi dentro daquela mistura. E aí eles foram computabilizando e chegaram a esse volume que eles passaram para a gente. Que foi até legal você ter comentado, desculpa interromper, mas quando abre o saco, vem um monte de tecido, então a maioria é tecido, uma casca de banana, uma fralda. Então, tipo, é assim que vem, essa é a realidade. Mas o que eles contabilizaram, né, era aquele saco era do resíduo têxtil dentro daquele estabelecimento. É que vem uma coisa ou outra junto, porque a pessoa está usando garrafa de água. Tá. A gravimetria é um processo dentro do pessoal que trabalha com aterro mesmo, que eles vão, é uma solicitação feita. Não, a minha pergunta é só se, pensando que vocês, o projeto pensa em tratar os resíduos que são descartados na calçada. Então, são esses sacos... Sim. Com banana, com fralda. Aí, na esteira, desculpa eu te cortar, que eu acabei não te respondendo. Durante a esteira, então, vão ter 3 containers que estão separando esses resíduos por tamanho. Um container que é de lixo, né? E o container que é de papelão e reciclado. Então, tem um container de lixo e tem um container que são os recicláveis, que aí poderão ser encaminhados, que inicialmente está com o nosso parceiro, a Vira-Lata. Mas isso que a Luísa está falando é realmente o que acontece, e nós organizamos isso dentro da esteira. A esteira vai rolar e nós vamos ter selecionadores dos 2 lados, separando e deixando os resíduos menores na esteira. E aí vai compactar. Porque 90%, 85%, 90% é de resíduo em torno de 15 centímetros. Viu, professora? Só fazendo um adendo. A Luísa deve saber bem, porque da BIT. Eu já trabalhei na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, na SMADS, por 1 ano e 8 meses. E acompanhei de perto toda a problemática da questão do centro, das pessoas em vulnerabilidade e o descarte irregular de resíduos. E eu lembro que uma preocupação do prefeito da Sé, da subprefeitura da Sé na época, o Eduardo Odilocchi,
era justamente as confecções do Bom Retiro. Porque, como tem muitas, centenas, talvez milhares de confecções, você conhece melhor do que eu ali, faziam descarte irregular porque não queriam contratar a coleta particular, porque são grandes geradores. Então, o que eles faziam? Eles pegavam alguns catadores da região da Cracolândia, ali da Luz, eles faziam a coleta e levavam tudo para ferros velhos clandestinos da região da Cracolândia. Isso alimentava todo o comércio da região. Então, quando nós sentávamos para discutir a questão da região da Cracolândia, passavam muito pela preocupação do descarte irregular, porque aquilo era uma matéria-prima que eles utilizavam, inclusive, para sobreviver ali na região da Cracolândia, inclusive para o uso, né, da droga. Então, foi uma questão que nós discutimos muito ali, em parceria, e, lamentavelmente, não conseguimos. Talvez agora, com esse cadastro que a Prefeitura fez, né, o recadastro dos grandes geradores, a Prefeitura consiga ter um controle maior em cima desse descarte irregular que alimenta um mercado paralelo muito grande ali na região. Né? A gente poderia ter acesso a esse cadastro para facilitar o nosso desenvolvimento? Olha, o Roberto está perguntando aqui se as entidades, as associações poderiam ter acesso ao cadastro da Prefeitura. Eu acredito que sim. A Prefeitura está aqui representada pelo Vicenzo, que é da Anlurb, que acompanhou de perto o processo, né, Vicenzo? Quer falar alguma coisa a respeito do cadastro? Não, por enquanto? Nós não sabemos se a Prefeitura pode disponibilizar, que é um cadastro de milhões de empresas, porque até o microempreendedor teve que fazer o cadastro na Anlurb. Ficaria restrito só ao Brás e Bom Retiro, para começar. Tá. Se desse certo, você amplia para outros lugares. Mas hoje, você não vai procurar o seu Abrão, você vai procurar o Chuchulim. E você não conhece o Chuchulim. Mas por intermédio da internet, algum inteligente vai... Lamentavelmente, nós convidamos a APEC, que é a Associação Paulista dos Comerciantes da Região Central, e eles só mandarão um representante na parte da tarde. Justamente para que a nossa ideia é fazer essa interlocução com esses pequenos comerciantes, com essas confecções menores também. E a gente não tem nem ideia do número exato de quantas confecções existem, principalmente ali na região do Bom Retiro. Né? A gente pode fazer um outro programa para essas empresas pequenas que não têm nem dinheiro para pagar direito funcionário, hoje estão atrasando o pagamento de salário. Se a gente conscientizasse esse pessoal com reuniões lá, inclusive tem alguns espaços no Bom Retiro, para conscientizar eles o seguinte: seu Chuchulim, vamos imaginar o Chuchulim aí. Senão o pessoal em casa não ouve. Ninguém vai entender. Seu Chuchulim, em vez de você jogar o lixo fora, eu vou lhe ceder um saco. O senhor, por gentileza, a moça da limpeza que for, em vez de jogar tudo junto, separa isso aqui, porque isso aqui vai fazer isso. É conscientização, que nem o Edmundo está falando, é conscientizar. Sim. Porque é a lei do mínimo esforço. Você jogar tudo junto, é a lei do mínimo esforço, é trabalho duplo. Sim. Mas se você separar já lá dentro, olha, eu fui síndico de prédio durante 12 anos. Para colocar separação lá dentro foi uma desgraça. Deu briga, deu de tudo. Hoje você vai no prédio, está tudo organizado. O início é problemático. Mas depois todos eles vão entrando naquela. E eu agregaria mais, como eu não vou poder estar tarde, porque eu tenho um compromisso, eu daria um prêmio para quem cedesse mais material, com um nome sugestivo da prefeitura, Limpe São Paulo, qualquer coisa por aí, para conscientizar o seguinte: o seu Chuchulim, apesar de ser coreano, chinês, ou Raikyo Sparta, esse país é aberto, ele está ganhando um prêmio, como se fosse brasileiro nato daqui. Sabe, a gente tem que ser criativo. Foi legal você ter comentado, porque faz parte também do projeto. Aquele projeto estimado, o valor que a gente coloca lá, tem muita comunicação, tem muita divulgação, engajamento, e a gente teve também um caminho que a gente tem interesse de retomar, porque assim, muita coisa funcionou na nossa mão. Sem o terreno, temos até uma experiência mais antiga que a nossa aqui, sem o terreno é inviável. Então, uma das coisas que a gente teve o caminho de evoluir era incentivo na conta de luz.
Então, isso é uma coisa que foi ofertado para nós, que as pessoas que destinassem corretamente teriam incentivo na conta de luz. Então, estamos no caminho e queremos mais ideias também. Eu acho até que o prêmio ele pode ser um incentivo. Por exemplo, não custa nada para a nossa entidade, para quem ganhar uma máquina de costura. Ele vai ter uma a mais. Muito bom. É isso. E uma máquina de costura hoje custa $500. Mas não é o valor. É isso. O importante é que todo o pessoal em volta da fábrica dele vai falar, muito poxa, bom. fulano ganhou um prêmio, eu vou fazer a mesma coisa. Isso. Entendeu? Nós temos sempre que andar na frente. Não adianta... Eu achei horroroso, porque quando você abrir um saco desse, vem um monte de coisa que não tem nada a ver. E jogamos a culpa do saco para quem vai abrir. Eu acho que transferir a responsabilidade não é bem aí. O pessoal da cooperativa, das cooperativas sabem bem como que chegam os sacos nas cooperativas. Né? Inclusive, tem relatos até de um feto. Foi encontrado numa cooperativa... uma coisa terrível. Professora, eu vou pedir licença, Edmundo, Roberto, Luísa, Thaís, para a gente ouvir o Vicenzo, que é da Anlurb, que hoje é o representante aqui da Prefeitura nessa parte da manhã do nosso encontro, para falar um pouquinho mais do que a Prefeitura tem feito e pensado a respeito do descarte do resíduo têxtil. Bom, a respeito do cadastro, que estão perguntando, eu acho que deve ser aberto ao público, entendeu? Como tem a transparência, então não deve ser coisa fechada, entendeu? Inclusive, professora, o meu diretor está questionando, perguntando do projeto, hoje, o que teria hoje concreto, qual a porcentagem, inclusive ele está me perguntando isso. Eu gostaria de saber, realmente, desse projeto, que é bom, o que tem hoje concreto hoje? Ele está me questionando. Concretamente, nós estamos com 5 postos, com pessoas de extrema vulnerabilidade, trabalhando os resíduos que nós coletamos nós mesmos. Né? Aliás, eu e a Márcia, depois a Márcia e o Márcio. Nós temos na Otto de Alencar, nós temos lá 30 pessoas trabalhando. Nós temos no CTA 18, tem acho que 40 pessoas, em torno de 40. No CTA Canindé, ali na CROP, tá? Então, são tudo unidades da CROP, da Coordenadoria Regional de Obras de Promoção Humana. Ali na CROP, Canindé... É Canindé mesmo, Márcio, que chama ali a CROP? Isso. Canindé. Complexo Canindé. Ali é que nós estamos há vários anos. Boa. Ali nós já tivemos mais de 300 pessoas que passaram pelo projeto, tá? E continua, normalmente em torno de umas 100 pessoas indo e saindo, tá? A Thaís fez uma contagem, você lembra das toneladas que nós tínhamos tirado o ano passado? 11 toneladas é o que a gente já conseguiu tirar, e de maneira muito artesanal, manual. Né? Nós temos foto, eu e a Márcia, no começo do projeto, tentando catar os resíduos, porque essa começou dessa forma. Ela viu no resíduo um potencial para fazer arte-terapia. Quando eu a encontrei, ela estava trabalhando com isso. Né? Isso foi um projeto de pesquisa no meu pós-doc. Eu já tinha tido a oportunidade de ensinar a população de rua quando eu era professor na Anhembi Morumbi. E quando eu entrei na Universidade de São Paulo, no meu pós-doc, falei, será que eu consigo voltar a trabalhar com população de rua e olhar para o resíduo? Porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ser professora, eu venho do setor têxtil. Eu primeiro era do setor têxtil, depois eu fui ser acadêmica. E eu venho de uma família muito simples e a minha mãe era costureira. Então, o resíduo era uma coisa muito cara, não se jogava no lixo. Então, a gente aproveitava até para forrar botãozinho e fazia tudo patchwork. Então, não existia isso. Então, quando eu comecei a dar aula na Anhembi Morumbi, em 2000, eu ensinava a aproveitar o resíduo. Não era nem pensava no resíduo que ia para o lixo. Gente, isso dá para fazer um bolso, dá para fazer uma carteirinha, dá para fazer um patchwork, dá para fazer uma colcha de retalho. Depois eu tive a minha confecção,
eu fazia colcha de retalho o tempo todo. Então, foi mais assim que eu comecei essa brincadeira. E aí eu cheguei e consegui chegar na Márcia, que trabalhava com resíduo têxtil e população de rua. Eu falei, nossa... E ali eu terminei meu pós-doc fazendo essa pesquisa e comecei o projeto. Então, em torno de umas 11 toneladas, eu tenho certeza que nesses 5 anos, de forma bem artesanal, a gente conseguiu tirar. Agora, se eu estou falando em 50 toneladas, só que eu estou lembrando uma coisa. Eu estou com a Márcia junto, e nos 2 últimos anos, nós tivemos uma empresa de uniformes que doou para a gente, que vem doando, cerca de 500 quilos por semana. E esse material nós estamos repassando para a pessoa de extrema vulnerabilidade acolhidas no ZACNASH. Então, a gente pega os uniformes e eles aceitam com buraco e tudo. Bota uma camisa por baixo, paletó, porque são roupas muito boas. Só tá com aquele... Viram a jaqueta do lado avesso e sai usando. Então, porque eles, apesar de tudo isso, ainda falta roupa para a população de rua. Bom, obrigado, professora. Nós temos 15 minutos para encerrar esse primeiro período do encontro. A gente pode abrir aqui rapidinho para perguntas e respostas, mas coisa bem breve. Aí focada mais para eles que vão embora. Isso, os nossos convidados aqui das associações que vão se retirar. Se alguém tem pergunta, por favor. Perguntas ali para a Bavest e para a BVTEX. A BVTEX, a BIT pode responder à tarde. A BIT responde à tarde. Olá, estão escutando? Sim. Sim. Bom, é um tema assim que eu tenho muitos amigos, parentes que têm confecção no Bom Retiro. E muitos deles falaram assim, nossa, a gente não recebe não recebemos informações sobre isso. Inclusive, assim, confecções novas, das nova geração, que estão preocupados com o meio ambiente, tá? Com resíduos. Já tem alguns já de antiga confecção que já fazem eles pegam o tecido e mandam para essa cooperativa, que acabam virando cobertores, mas os novos não estão sabendo disso. Eles estão até reclamando para mim, mas não tem nenhuma organização, ninguém avisa, e agora? Está faltando a entidade aí. Para isso que a gente... Então, você abriu, Paula, mas é para isso que está o projeto e para isso que a gente está nesse encontro aqui, justamente para colocar todo mundo junto, né, e formar desse Sustex Moda um ponto de encontro, porque tem bastante pessoas fazendo alguma coisa. Então, agora a gente vai unir para poder participar. O site. O site do sustexmoda.org está lá para todo mundo entrar em contato e a gente começar a ampliar essas parcerias, que a gente conhece bastante. Mas, a partir do Sustex Moda, nós tivemos o congresso, o ano passado, Sustentabilidade Têxtil e Moda, que a gente discutiu bastante isso, foi assim um grande gerador de informações e discussões desse impacto. E no ano que vem ele vai acontecer, em 2020, ele vai acontecer lá de novo na IASH. E o ano que vem nós vamos ter mais disso. Eu estou indo para o Instituto de Estudos Avançados, então aí lá serão seminários. Aí já são com propostas mais informativas e de disseminar mesmo conhecimentos. Aqui a proposta é um encontro para inquietar. É do Congresso que vem o interesse internacional na ampliação do projeto. E referente a isso, a gente tem o site, tem Instagram também. E o nosso objetivo é pedir ajuda de vocês para divulgar e para disseminar esse conhecimento, né? E a gente ainda não tem a verba para conseguir repassar todo mundo que trabalha voluntário. Nós temos... desse 1 ano e meio, imagina, são 5 anos de projeto que funciona, então, concluindo a sua pergunta, 5 anos que ele funciona e dá resultado, mas faz 1 ano e meio que a gente tem pessoas voluntárias ajudando, mais de 40 pessoas envolvidas no projeto hoje. O Márcio... Sobre esse congresso, é um congresso internacional, né, Tita? Com a presença, teve a presença de alguns países aí. Legal. Nós tivemos presença de 17 países e ele teve tradução simultânea e ele é inclusivo, ele é gratuito. Mas eu vou passar a palavra para o Edmundo e para o Roberto. Vamos dando um encerramento. As considerações finais, então?
Tem mais alguma pergunta da plateia para os dois? Eles não estarão com a gente na parte da tarde. Eu queria emendar uma pergunta, Edmundo, Roberto e Luísa, se assim permitem. A gente viu agora da Paula, né? Fazendo uma reclamação que os colegas dela do Bom Retiro não sabem como proceder, não sabem como agir no descarte dos seus resíduos. Alguns trabalham diretamente com cooperativas e aí a gente chega naquela questão da tal logística reversa que ainda nós não temos. O Jonas, que está aqui, conhece bem do assunto. Nós ainda não temos uma regulamentação aqui na cidade para essa questão do têxtil, de outros descartes, né, que acabam sendo irregulares. Qual o papel das entidades junto aos seus representados na questão da logística reversa, no descarte irregular para que ele vire descarte regular? Bom, César, falando em nome dos grandes varejistas associados, né, quer dizer, a entidade ela tem sim um papel de educação, de conscientização, né, e a gente percebe, eu percebi de cara nesse projeto que a gente tem uma oportunidade aqui de educação e conscientização perante a cadeia produtiva, né. Evidentemente, nós da entidade, juntamente com os associados, a gente vem nesse processo de sensibilização da cadeia produtiva em relação ao descarte de resíduos, ao plano geral de resíduos sólidos, ao cumprimento da legislação nacional. Né, enquanto associados, enquanto varejo, sim, tem uma preocupação em relação ao pós-consumo. Quantos associados são? Hoje nós somos 28 grupos que fazem a gestão de 102 marcas, super conhecidas aí do consumidor. Depois, quem tiver a curiosidade de entrar em abvtex.org.br, ali a gente tem a relação de todos os associados hoje. Essas empresas definitivamente têm todo um planejamento interno de tratamento do seu resíduo sólido, na recepção também que vem da cadeia produtiva, enquanto em materiais de embalagem, né, e materiais de acondicionamento desses produtos, todos eles são tratados e endereçados conforme a legislação de resíduos sólidos. E obviamente, a gente tem o desafio de comunicar isso e sensibilizar essa cadeia produtiva, né? Por isso que eu já enxergo muito prontamente nesse projeto a possibilidade da gente definitivamente auxiliar nesse processo de sensibilização. Dentro do programa e da cadeia produtiva dessas 102 marcas, aqui no município de São Paulo, a gente tem aproximadamente 350 oficinas de costura, que empregam aí 13 mil trabalhadores diretamente na produção e que certamente a gente poderia ter um trabalho aí de conscientização, de educação dessas oficinas de costura em relação a como separar esse lixo, como acondicionar isso, né, e de certa forma até já fazer uma seleção desse lixo, daquilo que é material têxtil, daquilo que é só de algodão, daquilo que é fibra mista, enfim, para facilitar efetivamente esse trabalho e dando mais velocidade e giro. Então, eu já coloco a entidade à disposição nesse sentido, né? A gente tem cadastrado e catalogado essas 350 empresas no município de São Paulo, que fornecem para esses varejistas associados à BVTEX. Certamente são grandes produtores de resíduo, né? Acima dos 200 litros. Então, definitivamente, a gente tem sim um papel aí de educação e de conscientização dessa cadeia produtiva, tá? Legal. Obrigado, Edmundo. Roberto, tem só uma questão ali da plateia. Eu queria fazer uma pergunta rapidamente para o Edmundo, porque eu trabalho com o ensino de reuso para o cidadão comum. Assim, e uma dúvida que eu tenho muito dos meus alunos é a respeito de como dar conta de lingerie usada, especificamente. Eu sei que tem algumas lojas de varejo que já têm essas caixas em que você pode levar a sua roupa que você não está mais usando, mas muitas delas têm uma especificação lá para que não aceita lingerie, não aceita meia. Eu sei que tem projetos que trabalham com meia especificamente, mas lingerie especificamente é um drama. Assim. Muita gente me pergunta o que fazer. Eu sei que tem também uma questão da população de rua com questão de lingerie, assim, muita gente acha que não pode doar porque usou a calcinha, está sujo, vai dar doença, enfim. Então, eu queria saber se existe, eu acho que essa é uma preocupação que as grandes empresas deveriam ter, assim, das de lingerie especificamente, de como voltar esse produto e como conseguir reacondicionar isso
para essa população, assim, porque é uma coisa que o consumidor fica com isso na mão. Essa é a dúvida maior que eu tenho. Assim, todo mundo consegue dar destino em qualquer roupa. Agora, calcinha, sutiã e cueca, ninguém sabe o que fazer. Assim. Custa mais caro. E vai parar no lixo e tem um monte de material misturado, né? Pior ainda. Custa mais caro você desmontar do que montar. Thaís, eu acho que assim, isso mostra que a gente tem desafios ainda na cadeia, né? Os varejistas têm uma série de iniciativas nesse sentido de receber produto já usado, pós-consumo, e dar uma destinação adequada. Essas questões relacionadas à roupa íntima, obviamente, envolvem aí questões sanitárias também, né? Como você já bem mencionou, em termos de limpeza, em termos de um tratamento e higienização de maneira diferenciada, até para você possibilitar que se manuseie esse material, né? Então ele realmente tem uma demanda, tem uma necessidade de um processo diferenciado que ainda não está sendo desenvolvido. Os grandes varejistas aí que recebem essa roupa, a gente tem sim um processo que vem, várias empresas têm iniciado esses projetos. A gente ainda tem uma questão de escala produtiva, né? A gente ainda tem uma limitação nisso, isso não é Brasil, isso é mundo. Né, os grandes varejistas de moda têm cada vez mais recebido o vestuário, mas tem sim uma limitação de escala, porque você tem uma indústria que precisa ser montada. Você não tem definitivamente uma indústria que trate o resíduo, que trate em grande escala, né? Tudo isso vem sendo construído mais recentemente, e quando a gente está falando principalmente, né, com um olhar mais amplo da sociedade, realmente a gente tem um desafio aí enquanto à escala, o volume dessas peças. Mas definitivamente a gente tem desafio sim a tratar em relação a nichos específicos como esse que você traz, sejam as meias, sejam a roupa íntima, né? Mas o grande varejo ele ainda está buscando soluções para a roupa mais comum, porque a gente ainda tem essa necessidade de encontrar soluções para o mais básico, para depois começar a tratar o diferenciado, tá? É exatamente isso. A gente tem o foco, né? Mas como o convite foi feito, você está atendendo o nosso convite, trazendo as problemáticas. A boa notícia é que tudo isso está vindo da academia. Então, nós temos alunos aqui que a gente justamente desafia para que consiga buscar quais são as soluções que a gente pode pensar para esse problema. Né? Então, eu acho que o objetivo desse encontro é justamente isso. É vocês trazerem para a gente problemas reais, porque tem os problemas idealizados e os problemas reais mesmo de campo. Né? Então, ter a academia e um núcleo de pesquisa que desenvolve soluções, ele tem que ser usado por vocês. Então, a gente está disponibilizando justamente para que vocês criem essas missões. E isso já seria parte também do comitê, não, do congresso, como uma sugestão para quem faz as apresentações no congresso. Pensar, né, como é que a gente consegue resolver, porque isso é um problema real e acontece agora.